pessoal, boa tarde para você que acompanha já essa live ao vivo aqui no Facebook do bncamazonas.com.br. O resumo está no ar com as principais notícias desse dia 7 de março de 2017. A gente começa já falando sobre o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, que é uma redução aí de 7,4%, é má notícia na economia que repercute na política. E aí, falando em política, em Planalto Central, a gente vai ao vivo com o Carlos Eduardo Matos para falar desse assunto. Repercutiu, né, Cadu, em Brasília essa questão toda. O governo Temer tentou minimizar aí a redução da economia, esse dado ruim da economia? Exatamente, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde nossos amigos, ouvintes, espectadores do Facebook e do BNC. Hoje foi dia de apagar incêndio, Daniel. A economia brasileira encolheu pelo segundo ano consecutivo, segundo informações do IBGE. A queda foi de 3,6% em 2016, sendo que em 2015 já havia um recuo de 3,8%. Somando os dois últimos anos, a queda livre do PIB é de 7,4%. O resultado oficializa a maior recessão da história do Brasil. Daniel, o IBGE informou que todas as atividades econômicas registraram queda. Houve um recuo na agropecuária de 6,6%, na indústria de 3,8%, isso são números para baixo, negativos, e nos serviços de 2,7%. Essa notícia trazida pelo IBGE caiu como uma bomba sobre o governo Temer, no dia em que hoje ele nomeia dois ministros acionou dois ministros para tomarem posse, e a posse ocorreu agora há pouco, agora à tarde, lá no Palácio do Planalto. O Aloysio Nunes, né, que vai assumir o Ministério das Relações Exteriores, e o Osmar Terralho, gaúcho, né, que vai assumir o Ministério da Justiça. O ministro da Economia, Henrique Meirelles, hoje em coletiva com a imprensa, logo após essa notícia dada pelo IBGE, ele vem minimizando o impacto da notícia, né, afirmando que, apesar dos números, o Brasil está voltando a crescer. Não me pergunte como é que ele conseguiu tirar essa conclusão, Daniel. Eu sei que eu não sei se é possível perceber isso no Amazonas, porque aqui em Brasília, Daniel, o quadro de desemprego é muito preocupante. Salve-se quem puder, Daniel. Tá certo, então, Cadu. Só para a gente finalizar a participação aí de Brasília, teve o deputado federal Paulo Avelino, participou de uma reunião com o prefeito de Maués para falar de educação, é isso mesmo? Conta os detalhes para a gente. Pois é, Daniel, o prefeito de Maués, Júnior Leite, veio aqui em Brasília e conversou hoje com o deputado federal Paulo Avelino, em busca de recursos para a área de educação daquele município. A prioridade do prefeito é captar recursos para escolas em comunidades indígenas de Maués, como Marau, Apocuitaua, entre outras regiões. Durante essa reunião, o parlamentar segurou o apoio dele para a reforma de construção de escolas, por meio de emendas parlamentares e também captação de recursos junto aos ministérios. O prefeito Júnior Leite lhe sugeriu os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que são voltados para a construção de escolas em áreas indígenas, a exemplo do que já vem aplicado no município de São Gabriel da Cachoeira. Então é uma promessa, já que o deputado Paulderney aplicou aí, deu para o prefeito de Maués, o Júnior Leite. Esperamos que isso seja cumprido. Tá certo, então, Cadu, obrigado pelas informações, boa tarde para você. A gente volta a se falar amanhã aqui no mesmo horário no BNC Amazonas. Obrigado, Cadu. Muito obrigado, Daniel. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Tá, então as informações do Carlos Eduardo Matos, lá de Brasília, do BNC Brasília. A gente também aproveita para agradecer você que compartilhe, né? Você que está compartilhando e dando as suas curtidas na nossa live, compartilhe com seus amigos também, para que todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia. Obrigado a você também que está aí, conectado no bncamazonas.com.br, bncroraima.com.br, você que acompanha a nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar aqui rapidinho sobre o Gilmar Mendes, porque ele disse que sem Caixa 2 a eleição de 2018 corre perigo. O Gilmar Mendes, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, quase não sai, né? E também do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez essa afirmação no final da noite de ontem, repercutiu muito, até porque Gilmar Mendes era um dos críticos do Caixa 2, na época em que o governo era do PT. Então as informações todas você acompanha no bncamazonas.com.br. Vamos sair de Brasília para ir para Boa Vista, Roraima. Luiz Valério tem as informações por lá ao vivo. Luiz,
tem licitação de mais de 2 milhões de reais para cópia e impressão aí na Assembleia Legislativa de Roraima. Conta essa história pra gente, que coisa, hein? Em plena crise econômica? Pois é, Jordano, boa tarde aos amigos do Resumo, do BNC Amazônia. As licitações da Assembleia Legislativa de Roraima são sempre assim, na casa dos milhões. É sempre de 2 milhões para lá, apesar do Brasil estar vivendo uma crise e de Roraima ser o estado de menor PIB do Brasil. Roraima é um estado pequeno, com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes, mas a Assembleia Legislativa local é assim, quando abre a licitação, é sempre na casa dos milhões. Não importa se é compra de material de limpeza, se é aluguel de prédios, se é, como no caso, a contratação de serviços de impressão e xerox. É sempre assim, 2.950.000 é o novo contrato feito pela Assembleia Legislativa para cópias e xerox, o que é um absurdo, é muito caro, é muito alto, são mais de 245 mil por mês. É muito dinheiro para um estado com um orçamento tão pequeno, mas os deputados parecem não haver crise para eles, né? Recebem vultosas verbas de gabinete, vultosas adereços no seu salário, como gratificações de 25% aí em cima do salário. Enfim, é sempre algo, muito dinheiro gasto na Assembleia Legislativa com licitações principalmente. Todos os dias basta dar uma folheada, uma olhada no Diário do Poder Legislativo, que é o diário oficial da Assembleia, que você encontra assim licitações na casa dos milhões. Ainda em Roraima, Luiz, tem uma proposta de uma possível desativação aí do frigorífico aí de Roraima. Isso não vai afetar a economia? Conta pra gente como é que está esse processo, digamos assim. Pois é, esse foi o debate, Jordano, foi o debate de hoje na Assembleia Legislativa. O deputado Jorge da Silva Melo, do PSDC, levantou essa questão dizendo que estaria havendo aí uma estratégia do mal para fechar o Marfrig, que é o matadouro e frigorífico de Roraima, é um matadouro e frigorífico estadual que vem sucateado há muito tempo, não é de hoje, não é do atual governo, vem dos últimos 4 ou 5 governos, o Marfrig vem sucateado. E aí o Jorge Melo levantou essa hipótese de que estaria havendo aí uma tentativa deliberada, uma ação deliberada para que o Marfrig deixasse de funcionar em benefício do Frigo10. O Frigo10 é um empreendimento privado que aí reúne 10 empresários de Roraima, do ramo agropecuário, que se juntaram e resolveram criar um frigorífico particular. Eles estão investindo aí algo em torno de 35 milhões de reais, recursos concebidos em financiamentos junto ao Banco da Amazônia. E aí o Frigo10 está prestes a ser inaugurado e, segundo o Jorge Melo, estaria havendo esse movimento para fechar o frigorífico estadual, que é o Marfrig, para que o monopólio, todo o abate de carne bovina, ficasse a cargo desse empreendimento estadual. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Brito Bezerra, do PP, disse que não existe por parte do governo nenhuma intenção, eu repito, nenhuma intenção, segundo o deputado Brito Bezerra, de desativar o Marfrig. O Marfrig, segundo ele, vai continuar funcionando, até porque, segundo o deputado Brito Bezerra, é um instrumento importante para os pequenos produtores, os pequenos criadores de gado, que levam seus animais para abate lá no frigorífico estadual, que é o frigorífico e matadouro do estado de Roraima, o Marfrig. Então, isso aí são as duas histórias de hoje, aqui de Roraima, no resumo, meu caro Jordano. Luiz, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você. A gente se encontra aqui amanhã no BNC em resumo. Obrigado, Luiz. Boa tarde, até amanhã. Tá certo, então, as informações de Boa Vista Roraima, bncroraima.com.br. Você que nos acompanha no estado de Roraima, pode acessar aí o site completo, bncroraima.com.br, e ver as principais notícias do dia também online, no seu celular, no tablet ou também aí no computador. A gente também agradece aí a Rosana Oliveira pela interação aí na nossa live. Muito obrigado pela companhia, pela sua audiência, pelo seu like. Continue com a gente.
Agora a gente vem para Manaus para falar sobre a eleição para desembargador, aí, a eleição que ocorria no Ministério Público para a vaga no Tribunal de Justiça do Amazonas, a vaga de desembargador. O mais votado na eleição de hoje, foi realizada hoje, foi José Hamilton Saraiva. Ele foi escolhido com um grande número de votos, né, pelos pares no Ministério Público Estadual. O governador do Amazonas falou ao BNC que vai manter aí a tendência de obedecer aí o que o Tribunal de Justiça, no caso os desembargadores, entendem como melhor opção. A gente vai ver aí o que o governador José Melo falou sobre a eleição do Tribunal de Justiça, do Ministério Público na vaga para desembargador. Vamos conferir. Muito obrigado, viu? Um abraço grande. Governador, queria lhe fazer uma pergunta a respeito da eleição do Tribunal de Justiça do Amazonas. A lista tríplice já está formada, tem um candidato que saiu com uma votação unânime de lá. O senhor já fez a decisão, tomou decisão sobre o assunto? Veja bem, vocês todos sabem que eu tenho uma norma comigo. Eu sempre prestigio aqueles que vêm na cabeça da lista. Então eu não tenho uma lista ainda comigo. Mas quando ela chegar, quem vier em primeiro lugar será a pessoa que eu vou nomear. Mesmo o senhor tendo uma proximidade com o procurador Francisco Cruz? Na verdade, eu tenho proximidade com todos os 6 que foram para lá. Sou amigo pessoal de todos eles, não só do Francisco Cruz, sou amigo pessoal, mas essa é uma regra que eu tenho certeza que os outros todos vão entender. Quem vier em primeiro lugar, eu sempre fiz isso. Até em certas ocasiões nomeei pessoas que não têm assim nenhuma proximidade comigo. No entanto, veio na lista em primeiro lugar, eu fiz. E agora vou fazer a mesma coisa. Portanto, está aí a fala do governador José Melo em torno da eleição aí que escolheu aí o novo desembargador para o Tribunal de Justiça na vaga do Ministério Público, mas também teve mais repercussões. O BNC cobriu isso pela manhã inteira. O Fábio Monteiro, né, ele se disse surpreso, né, pelo fato de não ter tido nenhum voto, ou seja, 100% de rejeição. E essa entrevista na íntegra está aqui no bncamazonas.com.br, também com a lista de votação. A informação completa você confere no bncamazonas.com.br. Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar de tarifa do transporte coletivo. Teve uma reunião no Tribunal de Contas do Estado hoje de manhã entre o TCE, a Cefaz, SMTU, para avaliar a questão da planilha do transporte coletivo por conta do aumento da tarifa, dos 2 aumentos da tarifa do transporte coletivo, os 2 aumentos concedidos pelo prefeito Arthur Neto, Tucano Arthur Neto, e isso foi parar na mesa do TCE hoje de manhã por conta desse valor alto da tarifa do transporte coletivo, né? Os números vão ser apresentados possivelmente na próxima segunda-feira, onde o Tribunal de Contas aí propõe um encontro entre o prefeito em exercício Marcos Rota, né, do PMDB, com o governador José Melo, para discutir a questão também do ICMS, a questão da isenção dos impostos para as empresas. E o TCE propõe esse encontro para tentar ver se chega um denominador comum. Vale lembrar que nessa decisão a conselheira Yara Lindes, que estava como cuidando desse caso da questão da planilha desde o aumento há mais ou menos 2 semanas, ela pediu para que esse aumento essa tarifa fosse reduzida de R$ 3,80 para R$ 3,50, mas a prefeitura disse que não e preferiu postergar aí para as próximas semanas aí essa questão do aumento da tarifa. Continua a polêmica e o usuário continua reclamando. Você que acompanha o BNC sabe que o usuário de transporte coletivo sempre reclama da qualidade do serviço. R$ 3,80 está caro. E aí vamos ver como vai ser, digamos assim, a cena dos próximos capítulos praticamente dessa novela que se tornou aí a discussão da tarifa do transporte coletivo em Manaus. Vamos mudar de assunto agora, a gente vai falar do imediato. Notícias de polícia e cidades. Moradores do residencial São Raimundo reclamam de altas contas de luz. A energia está chegando muito cara por lá, né? E aí os moradores entraram em contato com a nossa redação aqui do imediato e fizeram a reclamação, e a nossa repórter foi lá conferir de perto a reivindicação dos moradores, e você confere todos os detalhes no facebook.com/imediato. Também tem notícias de polícia, de cidades, você confere tudo na íntegra. Lembrando que você pode pedir para que a nossa equipe vá à sua comunidade, à sua rua, ao seu bairro. Basta ligar ou então mandar um WhatsApp aí para 992076706. Vou repetir, 992076706, o número do imediato, onde você
interage conosco, manda seus vídeos, seus flagrantes de polícia, de cidades, incêndio, pode mandar suas fotos também, fotos de flagrantes que você vê na rua, incêndio, enfim. Pode mandar pra gente que a gente entre em contato com você aí pra gente ir no seu bairro, verificar a sua reivindicação e mostrar aqui na fanpage do Imediato. A gente termina o Em Resumo de hoje agradecendo ao seu like, agradecendo ao seu compartilhamento. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e a gente volta amanhã no mesmo horário. BNC, você precisa saber. Alô, galera, eu queria fazer um convite muito especial às servidoras do estado de Roraima. No dia 8 agora, quarta-feira, vou fazer um show em Boa Vista, no auditório da CAF, na Universidade Federal. Vai ser para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Vocês estão todas convidadas e a gente vai cantar muita música junto. Falou? Um abraço. Até lá. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.